Olá pessoal, sou eu de novo e bem-vindos para mais um vídeo. Vamos falar do surto, que foi esse primeiro episódio de Only Friends Dream On? Então, vambora! Esse primeiro episódio já foi icônico, eu gostei muito dele, eu acho que ele trouxe a essência que Only Friends, a primeira temporada, né, tinha. Eu curti muito a vibe desse. Embora dois casais não tenham chamado muito a minha atenção, no sentido de eu não sei se eles vão entregar muito conteúdo igual foi a primeira temporada, né? Que todos os casais eram muito caóticos. Nesse aqui eu não sei o que esperar. Mas eu adianto que um deles já me irritou bastante nesse episódio piloto e vocês vão entender o porquê nesse vídeo, que vai ser um review barra crítica sobre esse primeiro episódio piloto de Dream On, tá bom? Tal qual o pioneiro dessa série caótica que é Only Friends, nesse primeiro episódio a gente dá uma pincelada em cada um dos núcleos dos personagens que a gente vai abordar e acompanhar ao longo dessa história. Logo nesse início, a gente já tem um fanservice maravilhoso do casal mais da primeira temporada, que é o Ray e o Sandy. O Sandy aparece cantando junto com um dos personagens principais que a gente vai acompanhar aqui nessa segunda temporada, que é o Jim. O Jim, ele faz par com o Jack, embora eles não sejam um par aqui no início da série, porque o Jack é um cara que está sendo cotado para ser diretor da peça da Faculdade de Artes Cênicas. E o Jim é o ex-namorado dele, que é um ator nesse curso. E spoiler, gente, o Jack vai ganhar esse papel de diretor nessa peça, até porque se não ganhasse a gente não teria história, né? Ele ganha essa função que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. Só que aqui, nesse comecinho, a gente vê que eles não terminaram em bons lençóis, porque enquanto o Jim tá cantando com o Sandy, o Jack fica com aquela cara emborrada dele que a gente vai ver ao longo desse primeiro episódio todinho. O que indica que ele ainda tem sentimentos pelo Jim, só que eles não terminaram bem, e o Jim, como é um cara que gosta de chamar muita atenção, continua provocando ele de certa maneira, né? Porque ali naquela cena em que eles estão interagindo, né, o Jim e o Sandy, ele fica meio que dando em cima do Sandy e flertando com ele. E isso irrita muito o Jim e o nosso querido obsessivo Ray, que quando eles terminam ali de cantar juntos, eles estão ali conversando enquanto o Sandy está arrumando o instrumento dele, e ele dá em cima do Sandy. Ele é muito cara de pau, esse cara. Só que o nosso querido obsessivo com certeza não deixa barato, e ele logo aparece chamando o Sandy. Tipo, vambora, não terminou ainda não? Vamos meter o pé. E aí ele já deixa a marcação de território dele, que era icônico lá na primeira temporada, né? Ele é um divo obsessivo que a gente aprendeu a amar. E logo após isso, ele ainda fala pro Sandy que a culpa é dele, porque ele fica espalhando o charme dele por aí. Eles são tudo pra mim, gente. Eles são maravilhosos. Vocês gostaram desse fanservice logo no iniciozinho desse episódio? Eu particularmente amei. E aqui meio que deixa entender que o Sandy e o Ray passaram o bastão pro Jim e Jack, né? Eles meio que dão a entender que o próximo protagonista dessa temporada, né, como a gente já observa, serão esses dois. Mas pra mim, eles não vão ser os personagens mais dessa temporada, gente. Eu já adianto aqui, pra mim não serão. E vocês vão entender o porquê
da minha opinião um pouquinho mais na frente, tá? E logo após isso a gente já tem a apresentação do segundo casal, né? E eu falo casal, gente, por força de expressão, né? Porque a gente sabe que eles vão ficar juntos eventualmente na série. Só que, obviamente, nesse início eles não estão juntos. Só que eu vou falar casal porque, né? É óbvio que a trama vai girar em torno do relacionamento desses pares aqui, tá? E o segundo casal é o Arnold e o Tua. Eles são aparentemente bons amigos, né? Eles têm uma boa relação. O Arnold aparece ali oferecendo carona ao Tua, que tá chamando um Uber, né? Ele tá meio alto ali, porque eles beberam, né, na festa e tal. E ele oferece carona para ele e dá a entender que ele já faz isso há muito tempo, né? É comum ele dar carona pro Tua. E nesse casal aqui, o começo é bem simplório, né? Essa cena é bem simplória. Até no episódio piloto inteiro, eles têm uma aparição mais simplória comparado aos outros meninos, né? Mas eu acho que isso foi uma escolha de roteiro, porque eu acho que eles vão ser o terceiro casal assim, porque tem hierarquia, né? Primeiro vai ser o Dean e o Jack, em seguida será o casal que a gente vai ver logo depois dessa cena, que eu não quero já adiantar, porque, gente, só segura na minha mão. E em terceiro será o Arnold e o Tua. Eu creio que seja assim. Então eles vão ser um casal que não vai ter tanto apelo no sentido de jogar muita cena chamativa pra gente. Eu acho que eles serão um casal mais pé no chão, a coisa entre eles me parece que vai ser mais cadenciada, né? Vai fluir um pouco mais devagar, a gente vai conseguir curtir o desenvolvimento dessa relação. Acho que vai ser uma relação que vai ser desenvolvida de uma forma mais lenta, comparado aos outros, porque o primeiro já é totalmente caótico, né? O Jay e o Jack. O segundo também vai ter uma merda já federal no arco deles dois, então é outro caótico pra cacete. E esse aqui vai ser o mais levezinho entre eles, creio eu, né? Só que ali já deixa entender que o Tua, ele gosta sim do Arnold, né? Como é de se esperar. E o Arnold, quando o Tua senta ali na moto dele e o abraça, né, pra poder seguir viagem, ele dá uma olhada assim pra mão dele e meio que parece pra gente que ele tem também um sentimento ali, só que ele não consegue identificar qual seria esse sentimento, né? Ele gosta do Tua, só que ele não sabe ainda de qual forma ele tá gostando. E depois da apresentação desse segundo casal, a gente tem a apresentação do casal mais maravilhoso que a gente vai acompanhar nessa série. E eu falo isso com propriedade, com toda certeza. E eu não quero saber o que vocês acham. Pra mim, será o casal mais sim dessa temporada, tá? Que é o Chip Album. Cara, que cena deliciosa desses dois, cara. Eles nem fizeram nada demais, só que a química deles é muito, muito boa, gente. É impressionante como esses dois não conseguiram um papel de destaque até hoje. Tipo, eles já fizeram algumas coisas, né, ao longo da carreira deles, só que eles sempre são um casal ali que vem, assim, pelas beiradas, né? Eles nunca são o centro do BL. E, tipo, é um crime esses dois, gente. Essa primeira cena. Tem uma cena mais pesada em termos de hot mais pro final do episódio, só que pra mim essa cena é a cena, gente, desse episódio piloto. É a cena pra mim. Gente, pelo amor de Deus, eu não acredito que esses dois não tiveram um papel de destaque até hoje, gente. Não faz sentido pra mim. E essa cena consiste em uma cena no banheiro, né, tal qual o Sandy. Calma que é uma coisa que eu não entendo. Como que o Sandy e o Ray meio que passam o bastão pro Dean e pro Jack, sendo que, pra mim, o que mais carrega a essência de Sandy e Ray é exatamente o Rafi, né, que é o Boom, e o Home, que é o Al, sabe? Então, tipo,
Eu não entendi muito bem essa passagem de bastão que me pareceu ter lá no início, porque pra mim esses aqui são o novo Ray e Sandy dessa temporada. Não tem, tipo, eu já tô batendo martelo mesmo com um episódio lançado ainda. Pra mim esses dois vão me entregar muito, porque eles são um enemy to lovers muito bom, e aqui já deixa muito claro isso. Cara, eles estão ali na cena de banheiro tal qual o Sandy e o Ray se conhecem pela primeira vez, né? Lá na primeira temporada. Eles também se conhecem aqui no banheiro e o Home tá pegando uma garota no banheiro. E o Rafi tá ali tentando encontrar alguém para ele ficar também, né? Ele liga, só que o cara dispensa ele, o que é um crime dispensarem o Boone, né? Só que em contrapartida ele acaba conseguindo o que ele queria, que é uma ficada de uma noite ali para desestressar. E essa cena para mim é absolute cinema, tá, gente? Porque eles entregam uma interação que, tipo, em menos de 5 minutos eles conseguiram entregar uma cena simplesmente maravilhosa. E eu agradeço de joelhos pelo chip dos meninos de Kidnap ter sido desfeito, né? Porque, para quem não sabe, quem seria o terceiro barra segundo par, barra primeiro par, enfim, vou falar terceiro par porque aparece em terceiro aqui. Mas quem seria o terceiro par seria os meninos de Kidnap, né? Que fizeram Kidnap. Só que o chip deles acabou terminando. E aí eu agradeço mais ainda pela pessoa que foi diretor de casting desse BL. Gente, vamos agradecer de pé. Porque escalar o Al e o Boom para fazer isso aqui foi simplesmente a melhor escolha que eles fizeram. Sério, eles vão entregar. Gente, pode apostar, eles vão entregar. Sim, gente, eu tô muito, 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 muito hypada com esses dois. Muito, muito, muito. Cara, a cena que o que o Rafi, né, que é o Bull, fala pro Home, que é o Al, que é pra ele não falar isso pra ninguém, né, sobre a ficada deles. E o Home fala pra ele que ele não precisa se preocupar porque ele não é do tipo que fica falando sobre os seus encontros casuais. E daí o Rafi chega mais perto dele e fala: você não é o meu encontro casual, eu sou o seu encontro casual. Gente, sério. Ai, eu tô muito hypada. Mas vamos manter um pé no chão, porque eu já tô começando a flutuar aqui. Mas pra mim, sério, são o melhor casal da história aqui desse episódio piloto. Até porque essa interação e essa ficada vai ter um desenrolar mais lá na frente, que vai dar mais merda ainda. Então, sim, eles vão causar muito. E no dia seguinte, né, da festa da faculdade, dos veteranos da faculdade, né, tem a nomeação do diretor da nova peça do teatro, que, como eu adiantei, será o Jack. E ele vai fazer a peça Romeu, Romeu. E aqui a gente já tem o Jim, que é o ex do Jack, né, fazendo o showzinho dele mais uma vez, porque ele descobre, né, nessa nomeação, que dessa vez ele não será o ator principal escalado sem fazer um teste, né? Porque antes ele fez todos os papéis das últimas apresentações, e dessa vez não vai ser assim, querido. Você vai ter que lutar por seu papel. E com isso ele fica pé da vida e já faz um showzinho lá pra gente. E ali nessa cena também a gente percebe que o Rafi, né, fica meio assim balançado com essa notícia, porque ele é um ator também, ali da Faculdade de Artes Cênicas, só que ele nunca teve oportunidade justamente porque o Jim sempre conseguia o papel sem esforço algum. E dessa vez será diferente, e ele vê uma oportunidade nisso aqui. E eu já adianto aqui também, gente. Tal qual eu tô muito hypada com o personagem do Al e o do Boom, eu tô simplesmente já irritada
com o Mix e o Earth, né? Eles, sei lá, não pelo Mix, porque eu acho que ele tá entregando, ele tá irritando da forma que ele deve ser irritante mesmo, né? O personagem dele exige isso. Só que o Earth eu achei ele muito sem expressão, gente, nesse primeiro episódio. Eu não sei o que tá acontecendo. Pelo menos nesse primeiro episódio, eu achei ele bem fraquinho, sabe? Mas, enfim, vamos ver o que vai vir por aí. Mas já sei que esses dois aqui vão me irritar e vão me irritar bastante. E com essa percepção de que o Raffi vai ter uma oportunidade, né, de tentar o papel, a gente já vê que uma guerra vai ser travada entre o Raffi e o Jim, né, por esse papel de protagonista. Até porque lá no começo da série a gente vê que o Raffi, ele é meio afim do Jack, né? Ele é afim do Jack desde sempre, que a gente vai ver mais pra frente no episódio. Então já fica meio que, tipo, ele já tá ali articulando, e o Jim, obviamente, não gosta nada disso, né? Porque ele quer ser o centro da atenção sempre. Só que, embora o Raffi tenha sentimentos, né, pelo Jack, ele arrumou uma sarna feia para se coçar quando ele se envolveu com o Home lá naquela ficada no banheiro, né? Porque aqui, né, a gente vê que os dois têm uma aula juntos, né? Eles acabam se inscrevendo para uma aula conjunta. Então, quando eles se veem na sala de aula, o Home não consegue se segurar. Ele já começa a provocar o Raffi desde o início. E essa cena, tipo, é ouro também, porque eles ficam ali discutindo no meio da sala de aula sobre a ficada deles, né? O pente rala que eles tiveram. E do nada a professora pergunta sobre o que eles estão falando. Gente. Daí eles ficam falando de uma forma subentendida sobre como cada um se sentiu sobre essa ficada, né? O Home fica se vangloriando e fica falando que foi muito boa, né? Que ele deve ter gostado muito e tudo mais. Só que o Raffi fala que nem foi tudo isso e que ele tá viajando. Então tipo, é uma cena muito, muito boa também entre eles dois ali. Já dá pra ver que a rusga deles, né? Esse enemies to lovers vai render bastante. Tá entendendo? Porque eu acho que esses dois deram um nome nesse episódio, gente. Quem não gostou da interação deles é maluco, sério. Foi muito boa. Foi muito boa mesmo. E em seguida a gente tem uma cena do Jack e do Jim em um tal de um encontro-jato, encontro rápido, sei lá que porra é aquela cena chata, tá, gente? É uma cena que é só pra enfatizar ainda mais que eles se odeiam. Eles ficam ali discutindo sobre o término. O Jim provoca o Jack falando que ele já tá tentando encontrar outra pessoa, e aí o Jack fala que sim, ele tá tentando encontrar outra pessoa porque o ex-namorado dele é uma merda. Então, assim, essa cena serve mais pra enfatizar ainda mais que eles terminaram muito feio a relação deles, só que a gente, obviamente, ainda não sabe em quais termos eles terminaram, né? Não deixa claro o porquê do término, só mostra cada vez mais que eles terminaram de uma forma nada boa. E no dia seguinte os testes para escalar o elenco de Romeu e Romeu, né? A peça do Jack. E aqui a guerra é oficialmente declarada, né, gente? Eles pegaram uma cena em que o Jim e o Raffi, eles fazem o teste praticamente juntos, né? Eles chegam juntos para fazer o teste e eles escolhem o mesmo papel para dificultar ainda mais, né? São dois Romeu. Os gays me arrumam de se candidatarem pro mesmo papel, gente. Não podia ser um gay, ou cada um interpretando um. Nem pra ser assim, gente. Mas é claro, tem que ser o mesmo papel, senão não teria briga, né? Mas assim, eles se candidatam, né, para o mesmo papel de Romeu, e a gente vê um pouquinho da atuação de cada um. E fica claro também que o Jack, de fato, ele tá dividido. Ele fez isso como um ataque ao Jim, né, para ele não dar o braço a torcer pro Jim, sendo o melhor ator dali da faculdade. Então ele fez isso de propósito,
Só que no fim, ele acabou ficando numa sinuca de bico, porque de fato o Rafinha entregou a atuação, então ele não sabe ali quem ele vai escalar. Ele meio que fez isso como vingança e acabou se lascando no fim das contas, né? E uma coisa que eu achei curiosa é que antes, né, do Rafi chegar e fazer o teste, ele tem uma cena ali que ele pega o papel, né, que é de audição pro teste, e um amigo dele aparece e pergunta pra ele se ele vai fazer o teste, né? Ele fala que vai, e ele pergunta se é por um papel coadjuvante. E o Rafi meio que tem uma pausa ali na cena, né, do Rafi refletindo, e ele fala, não, é pro protagonista. Então, assim, essa cena também reverbera em uma cena após esse teste, que é do bar. Quando o Rafi chega ali, né, no bar e tal, e ele tenta dar em cima do Jack de novo. E o Jim aparece. E o Jim começa a provocar e a querer diminuir o Rafi, né? Falando que ele é só um coadjuvante, que ele é meio que irrelevante, que tem sim a chance de atuar juntos mais uma vez, sendo que o Rafi como elenco de apoio, né? Só que aí, dessa vez, meu querido não se deixa ser humilhado, né? Quando esse desgraçado tenta humilhar e menosprezar o meu bebê, que eu fiquei pé da vida com isso, ele vai lá e dá a volta por cima, dizendo isso aqui. Gente, que resposta mais, assim, classuda e à altura do meu querido Rafi. Nossa, ele jantou com classe o Jim. Eu ensinei muito bem o meu neném aqui. E depois de dar o fecho no insuportável lá, gente, eu vou chamar de insuportável, mas é só o personagem, não vamos problematizar nada aqui. É só o personagem que realmente eu já tomei lados aqui. Como não ficou claro ainda. Mas obviamente já tomei lados. Enfim, depois de dar o fecho no chato lá, ele sai, né, e vai fumar um cigarrinho dele. E enquanto ele tá fumando o cigarrinho dele, adivinha quem aparece, gente? O carrapato do Home. Aqui, gente, eles não sabem nem o nome um do outro, tá? Eles só ficaram. Na verdade, acho que o Home sabe o nome do Rafi, mas o Rafi acho que não sabe nem o nome do Home. Então, assim, complicado. Mas enfim, o carrapato aparece e começa a azucrinar a vida do coitado do Rafi, gente. O mel do Rafi foi muito bom, porque o Home não consegue sair de cima dele, tá? E o Al tá extremamente provocativo nesse BL, eu tô amando demais. O Al é um ator muito versátil nesse gênero de adolescente, sabe? Eu já vi algumas coisas dele e ele consegue transitar muito bem em drama e comédia e provocativo. Tu consegue sentir o molho do ator, sabe? Eu acho ele muito charmoso, sabe? A opinião pessoal aqui, né, no meio desse review. Mas eu acho que ele tem um quê, sabe? Que ele consegue te arrastar para aquele clima ali. Eu acho que ele é perfeito para esse tipo de personagem, inclusive. Eu acho que ele tá com uma linguinha afiada, um sarcasmo muito bom. Só que em contrapartida, o Boom, né, esse personagem do Rafi, ele tá só a Tramontina, tá, gente? Só corte seco no Home. E esse contraponto deles, acho que vai dar muito pano para manga, sabe? Mas apesar de ele estar a Tramontina, a gente consegue perceber lá no fundo que ele quer sim de novo, ele só não tá sabendo pedir. E depois dessa interação dos mais, já certificado aqui né, por mim, em seguida a gente tem uma cena do Jin conversando com o Tua. O Jin tá tentando arrancar do Tua, porque o Tua ele é o figurinista da peça, né? E amigo próximo do Jack. Então ele tá tentando arrancar dele se o Jack já escolheu o Romeu da peça. E o Tua diz que dessa vez tá difícil pro Jim, porque o Rafi melhorou pra caramba e o Jack tá dividido entre eles. Porém, o maior problema nesse início de teste é o outro Romeu, porque para fazer o outro Romeu ninguém agradou
Jack, né? Nenhum perfil agradou o Jack para fazer o outro Romeu. Então a maior preocupação tá por conta desse outro Romeu. Então aparece o Arnold de repente. E aí o Jim avista e começa a falar sobre ele com o Tua, né? Ele sabe que o Tua gosta do Arnold, mas ele não se declarou ainda. Então o Jim fala para ele que é melhor ele dar um se liga logo e correr atrás do homem, porque se ele não fizer isso, pode ser que ele perca o cara, uma vez que ele é bonito, charmoso, trabalhador e etc. Então, com certeza tem pessoas que também gostam dele, então ele pode perder o cara. E aí ele fala pra ele, é melhor você correr atrás desse homem, antes que ele você perca, tá? E dito e feito. O Tua só espera o Arnold se afastar um pouco da galera e aí vai atrás dele pra, né, tentar uma investida. Só que aí, gente, quando ele chega lá, ele não faz a investida. Pelo contrário, ele oferece ao Arnold um papel de outro Romeu, né? Ele pergunta pra ele se ele não tem interesse pra fazer esse outro Romeu. E ele fala que não é a praia dele, né? Que a praia dele é dançar e não atuar. E que ele não se daria bem fazendo esse outro Romeu. E também tem o fato de que ele precisa trabalhar, né? Ele precisa de tempo para trabalhar para poder conseguir dinheiro. E os ensaios podem atrapalhar nisso. E é quando... Ai, meu Deus. E é quando o querido tem a brilhante ideia de falar, não, você deveria se candidatar sim, porque se você conseguir o papel, eles vão te dar 20 conto pra você atuar. Gente, como que o cara me faz isso, gente? Oferecer dinheiro pro outro? Sério, pelo amor de Deus, né? O que a gente não faz pra pegar o Crush Master, né? E aí o Arnold ainda me faz a pataquada de dar uma garrafa de bebida pro Tua como um agradecimento pela dica que o querido deu pra ele. Alô, Polícia Federal! Gente, caralho. Mas enfim, vamos seguir. E aí o pessoal tá curtindo, pá, tal. Até que o Jack avista o Jim flertando com mais uma pessoa, né? Como é de se esperar desse querido. E daí ele fica putinho, né? Ao perceber isso e fala que vai sair pra fumar. Gente, eu tenho que abrir um parênteses aqui. Esse homem fumando. Meu senhor! Esse homem fumando não chega nem ao dedinho mindinho do pé do Cal fumando na última temporada, né? Na primeira temporada. Gente, não chega. Nossa, ele é muito... Ele não consegue dar aquela vibe sexy, sabe? Fumando um cigarro igual o Ray conseguia. Vamos tentar trabalhar nessa fumada de cigarro aí que tá ruim, tá? Quando ele tenta se afastar ali do grupinho, o Raffi consegue avistar, né? E já corre pra cima dele, né? O cara tá tentando marcar território a todo custo, gente. Ele tá fazendo o jogo dele. Só que nessa, quem tá ali também e avista? Sim, o nosso querido Carrapato. Ele é DJ dessa boate, então ele tá ali, né, fazendo o trabalho dele e tal. Quando ele vê o Raffi se movimentando, ele vai atrás logo em seguida. E daí a gente tem a grande revelação desse episódio, que é o Home sendo irmão do Jack. Chora nesse plot twist, gente. Caralho, que merda, gente. Caraca, o Home é irmão do Jack. E aí, tipo, o Raffi fica, caralho, que porra é essa? Eu acabei de pegar o irmão do cara que eu tô querendo pegar também. Nem quem ganhar, nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Que balai de gato do caralho. Tal qual a primeira temporada. Nossa. Nosso querido Raffi, como é de se esperar, fica totalmente atordoado com essa revelação. Tanto é que ele vai
atrás do Home lá, enquanto ele tá trabalhando, né? Vai atrás dele e pergunta pra ele como que ninguém sabia que eles eram irmãos. E daí o Home simplesmente fala, pelo pensamento óbvio que você tá pensando aí. Eu não queria que ninguém soubesse que eu era irmão dele, enfim. E daí ele fala, você não pode falar pra ninguém que a gente ficou, não pode falar pra ele que a gente ficou. E aí o Home, tal qual o provocador que é, fala pra ele que se ele quer que ele fique com a boca fechada, ele vai ter que fazer alguma coisa quanto a isso. Muito sexy. E o Rafik fica meio relutante, né, com essa resposta do Home de início e continua ali nervoso, querendo que ele fique quieto. E nessa ele derruba a bebida no aparelho, né, de som dele e causa um transtorno ali, a música para e a mulher vem e dá um esporro no Home. É o caos purinho. E logo em seguida ele dá o braço a torcer e fala, o que eu faço para poder te recompensar? E o Home simplesmente deixa entender que quando ele quiser ser recompensado, o Rafik com certeza vai saber. Caos puro, como era de se esperar. E na cena final desse episódio, totalmente caótico, a gente tem o Jack, né? Ele conseguiu ali um par pra ele, né? Para ele dar uma pimbada lá. E o empata-foda do Jim chega bem na hora e atrapalha ali os planos do Jack. Bem problemático também essa chegada dele, sair entrando na casa do cara, enfim. Mas acaba que eles têm um remember ali. Os dois estavam querendo, então eles têm um remember e dá a entender que o Jim tá fazendo isso principalmente porque ele quer manipular o Jack a dar o papel para ele, né? Embora ele tenha dito que ele quer sim o papel e ele vai fazer de tudo, inclusive usar o corpo dele, para poder conseguir, só que ele também quer ficar com o Jack. E aí eles acabam ficando e tudo mais. E é outra cena, né, de casal que tem aqui nesse piloto, mas não chega nem perto do beijinho que teve do Ao e do Boom lá no início, tá? Não pra mim, pelo menos. E assim o episódio acaba. E aí, o que vocês acharam desse episódio? Eu, particularmente, gostei bastante do que eu vi aqui, embora eu já tenha pego um lado, vocês entenderam já. Pra mim, os mais serão o Rafi e o Home. Mas e vocês? Conseguiram curtir esse episódio piloto? Tem alguém que chamou muita atenção de vocês aqui nesse episódio? Já é Team Jim e Jack, Team Arnold e Tua, Team Rafi e Home como eu? Deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber, tá bom, gente? Até a próxima. Fui.